O nazismo era um movimento de esquerda ou de direita? O grande historiador israelense Zeev Sternhell publicou um livro sobre o fascismo francês. E o título é Ni droite ni gauche, nem direita nem esquerda. Depois das eleições de Donald Trump, Elon Musk gerou polêmica a fazer um gesto. Thank you. Dias depois, Elon Musk teve um bate-papo com Alice Weidel no X, e ela afirmou: o nazismo estava ligado ao socialismo de esquerda. Mas será que o nazismo é uma terceira via? Existe uma confusão de conceitos? Fica até o final do vídeo que você vai entender um pouco mais sobre isso. Para Denise Hollenberg, professora de história, tanto o nazismo alemão quanto o fascismo italiano era contra o socialismo e também contra o capitalismo. Ela afirma: não era que o nazismo fosse de esquerda, mas tinha um ponto de vista crítico em relação ao capitalismo, que era comum à crítica que o socialismo marxista fazia também. O que o nazismo falava é que eles queriam fazer um tipo de socialismo, mas que fosse nacionalista para a Alemanha, sem a perspectiva de unir revoluções no mundo inteiro, que o marxismo tinha. Mas será que o nazismo tinha a ver com a direita? Segundo Hollenberg, não. Os alemães previam uma espécie de revolução social para os alemães. Para a historiadora, o nazismo daquela época rejeitava tanto as questões de esquerda quanto questões de direita. É como se eles fossem uma espécie de terceira via. Para o professor de história Isidoro Blickenstein, é uma questão de ignorância linguística dizer que o socialismo tem a ver com o nazismo, porque dentro do nome do partido existia a seguinte menção: Partido Nacional Socialista Alemão. No entanto, o nacionalismo, como vem antes, ele faz menção ao arianismo, que é algo relacionado aos próprios alemães. E a questão social é uma questão secundária e não tem nada a ver com o socialismo. Em 1920, ele fundou o movimento nazista com bandeiras nacionalistas, antissemitas, anticomunistas e anticapitalistas. Em 1932, com a Alemanha em frangalhos política e economicamente, os nazistas viraram o maior partido do parlamento. Para eliminar a opressão dos capitalistas e a revolução socialista, eles criaram as ideias arianas, ou seja, os alemães seriam uma raça superior, que não dependeria nem de socialismo e nem de capitalismo, nem à direita e nem à esquerda. Mesmo declarando que o partido nazista interferiria na economia pelo Estado, eles declaravam veementemente que eles eram contra o marxismo social. Historiadores afirmam que os nazistas acreditavam que os judeus é que criavam, naquela época, as ideias marxistas. Ou seja, para os nazistas, os judeus representavam tanto o socialismo marxista, quanto também eles representavam o capitalismo mais ligado à direita. Karl Marx vinha de uma família judia e convertida ao protestantismo. E aí, os nazistas associavam essa ideia de que os judeus também defendiam o marxismo. Mas naquela época, evidentemente, os judeus eram mais associados às ideias capitalistas. Eles emprestavam dinheiro, faziam negócios. Na opinião da historiadora, a União Soviética também tinha campos de trabalhos forçados, mas não tinha uma teoria como o nazismo para apoiar esses trabalhos. O que também é duvidoso e pode ser discutido. De algum modo, assim, traços comuns entre o nazismo e o fascismo de Stalin, soviético. Claro que no debate político e na militância não importa muito, digamos assim, a verdade técnica dos termos históricos e políticos. O que importa, na verdade, é você agredir e convencer aquele que é o seu alvo, né? Então, você pode chamar um fulano de comunista, você pode chamar o outro de fascista. O fato dos nazistas perseguirem homossexuais, por exemplo, colocam eles mais ligados à direita. No entanto, como a gente pode perceber, o próprio comunismo, que era mais ligado à esquerda, também perseguia e matava homossexuais. Dizer que Hitler era associado à esquerda ou direita é apequenar o nazismo. Ele estava para além disso. Não há nada a se comparar do que Hitler fez na Alemanha.